Início de 2026 e com toda certeza você já está pesquisando, se você já não fez aquelas metas tradicionais de ano novo, que infelizmente muitos de vocês não vão cumprir, mas alguns de fato vão correr atrás. E eu quero ajudar você na parte financeira, como que você pode alcançar uma parte da sua liberdade financeira. Edwards, por que uma parte? Porque seria ousadia demais, seria talvez pedância demais eu querer falar para você que, literalmente, para qualquer pessoa eu conseguiria, em um vídeo de 20 minutos, te ensinar como que você pode alcançar a liberdade financeira através de imóveis. O princípio básico que você tem que entender é que você precisa de receita. Fluxo de caixa positivo. É basicamente isso que você precisa entender. E aí, tudo numa questão de proporção, vai depender da situação. Edwards, que tipo de proporção? A gente pode pensar em 3 casos, e obviamente existem outros casos no meio disso. O primeiro caso é a pessoa que não fez nada até o momento. Tem zero ou quase zero. O segundo caso é a pessoa que já tem uma grana, mas não tem uma escala relevante, não tem uma coisa muito grande. E a terceira é alguém que já tem um patrimônio razoável. Vamos colocar números nisso. Se você hoje tem entre 0 a 25 mil reais, até 30 mil reais, você está na categoria 1. Se você tem, ou melhor, vamos colocar assim, de 0 a 70 mil reais, você está na categoria 1. Se você tem de 70 mil reais até mais ou menos os seus 300 mil reais, você está na categoria 2. E se você tem acima de 300 mil, você está na categoria 3. A lógica do princípio de viver de renda através de imóveis é um princípio muito simples. O que você tem que fazer é comprar imóveis. Esses imóveis precisam gerar receita. Essa receita pode pagar ou não a sua parcela, a depender da sua estratégia no momento. Então vão ter pessoas que estão na fase de acumulação. Elas não vão viver da renda que esses imóveis trazem. Agora, existem pessoas que já estão na fase de, vamos dizer assim, aproveitamento ou utilização. Elas vão viver da renda daquele imóvel em si. Geralmente você já vai viver se você tem mais de 300 mil. Se você tem menos que isso, não faz sentido hoje. Fechado? Então vamos lá. Categoria 1, acumulação. Princípio básico. Existem vários tipos de leilão. Você não deve se preocupar com praticamente nenhum deles. Você vai somente se preocupar com um tipo de leilão que é chamado de leilão extrajudicial. Edwards, por que o leilão extrajudicial? Ele tem uma questão muito simples. Financiamento bancário. Você tem pouca grana. Você não pode desprender de uma parcela alta. Então, você precisa financiar esse imóvel. Para facilitar, leilões extrajudiciais são aqueles leilões que são de banco, beleza? Santander, Caixa, todos os bancos, eles têm um leilão chamado extrajudicial. Qual que eu vou sugerir que você olhe com cuidado? Leilão da Caixa e leilão do Santander. Aqui na descrição tem o Arremataí. É um agregador de leilão. O que é isso? Ele tem todos os leilões que acontecem na Caixa, todos os leilões que acontecem no Santander, todos os leilões que acontecem no Banco do Brasil e alguns outros leiloeiros. Então é mais fácil você já olhar por lá, você tem vários filtros, enfim. Aí você vai buscar imóveis que são financiáveis, beleza? Qual que é a lógica do imóvel financiado? Você vai dar uma entrada, na Caixa essa entrada é de 5%, no Santander essa entrada é de 20%, e vai financiar o restante do lance. Então pensa que você comprou um apartamento, esse apartamento você vai dar lance de 100 mil reais, e esse imóvel vale ali seus 180 a 200 mil, beleza? Você vai ter que ter a entrada de 5% na Caixa, ou seja, 5 mil reais, ou 20% no Santander, 20 mil reais. Edwards, então eu prefiro sempre na Caixa. Só que uma coisa que você tem que ficar ligeiro na Caixa, você pode assumir parte dos débitos que podem existir no imóvel, no Santander não. Então essa diferença é quase relevante, porque enquanto um você paga mais de entrada, mas você não paga débito, no outro você paga menos de entrada, mas paga débito. No final dá elas por elas. Você vai precisar de mais ou menos entre 20 a 30 mil reais para comprar um imóvel de leilão financiado.
A lógica para você que está nessa categoria. Você vai comprar o imóvel, vai colocar no seu nome, documentar tudo bonitinho, e aí você tem duas escolhas. Ou vende ou aluga. A minha perspectiva é que para esse próximo ano não vai ser uma coisa boa você vender imóveis. Perspectiva baseado em ano eleitoral. Provavelmente a taxa de juros ainda vai estar alta até lá para outubro, até lá para setembro. Então, enquanto a taxa de juros está alta, o que acontece? As pessoas não compram imóveis. Por quê? Porque imóvel precisa de financiamento. A maioria das pessoas precisam financiar. Então, elas vão ter dificuldade em comprar o seu imóvel. Isso vai dificultar, vai fazer o preço cair. Porque se tem muita gente vendendo e ninguém quer comprar, o preço cai, normal. Então, a minha sugestão, você vai passar 2026 com esse imóvel alugado. Pô, Edros, mas eu vou alugar esse imóvel de 200 mil reais, ele vai me pagar um aluguel de R$ 1.000 mais ou menos. Exatamente. E aí sabe o que você vai fazer? Com esse aluguel você vai pagar a parcela do financiamento. Nossa, Edros, mas isso não me ajudou a ficar rico, a alcançar minha liberdade financeira. Não fez você ficar rico, mas de fato está ajudando. Por quê? Você conseguiu, através de quase nada, mais ou menos 20 mil reais, conquistar um patrimônio de 200 mil. No final de 2026, claro que se você quiser vender antes e conseguir vender antes, tá tudo bem. Se receber uma boa proposta, tá tudo bem. Nesse período, é muito provável que o seu imóvel valorize. Pensa assim, ó, quando a taxa de juros começar a cair, vai ter um monte de gente correndo atrás de imóvel para comprar. Então você pode aumentar ainda o valor. Então provavelmente você vai vender esse imóvel no final de 2026 por mais ou menos seus 210 mil. Você lucrou nessa operação mais de 80 mil reais, porque tem as taxas ali, os custos, né? 80 mil reais. Pô, Edwards, isso já me deixa muito melhor. Você não tinha todo esse dinheiro. E aí você repete essa operação. Quantas vezes eu tenho que repetir essa operação, Edwards? Até você alcançar na sua mão, líquido, 100 mil reais. Quando você atingir 100 mil reais, aí você entra para a categoria 2. Categoria 2 é o cara que tem entre 70 a 300 mil. Qual que é a lógica desse cara? Esse cara, ele ainda está na fase de acumulação. Mas a acumulação dele é um pouco mais rápida. É como se ele estivesse na segunda onda. Então pensa assim, ó. Tem a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. O cara tá na segunda onda. Por quê? Você tem entre 100 a 300 mil, você consegue comprar um imóvel de leilão financiado. Vai pagar ali seus quase 20 mil reais. Legal. Só que você não precisa esperar para vender este imóvel. Porque a lógica do leilão é: eu compro barato, preciso vender mais caro, certo? Certo. Só que enquanto eu não vender, eu não registro lucro. Então, de fato, eu não tô com esse dinheiro. Certo? Certo. Então, eu preciso esperar para vender. Mais ou menos. O cara que já tem algum dinheiro, e você precisa ter pelo menos 100 mil reais, você já consegue comprar financiado e recomprar esse imóvel, utilizando o consórcio. Você contempla uma carta de consórcio, por isso você precisa de dinheiro, não é de graça. Antes que você venha nos comentários falar, mas para contemplar é difícil. Não, contemplar não é difícil, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você dá lance. Se você dá lance, é contemplado em um mês, desde que você dê o lance correto. É simples assim. Então pensa, você pagou 20 para arrematar o imóvel no leilão, tem uma dívida lá. Aí você pagou entre 60 a 80 mil para contemplar o consórcio. Recomprou de você mesmo. O consórcio quita o financiamento do imóvel, o restante do dinheiro volta para o seu bolso. Que restante do dinheiro? Você pagou 100 mil no leilão, a diferença entre 100 para 200, que é o que vale o imóvel, volta para o seu bolso. Óbvio que você só repôs caixa, porque você colocou 20 mil no leilão e você colocou 80 mil, 60 a 80 mil, né, no consórcio. Então você só repôs caixa. Mas qual que é a lógica disso? Agora você tem um imóvel, você tem o dinheiro de volta, você coloca esse imóvel para alocar e esse inquilino paga a prestação deste imóvel. Simples assim, vai pagar a prestação do consórcio. Se você já tem mais do que 100 mil, você já pode fazer 2 a 3 operações de uma única vez.
Não tem problema. Mas qual que é a vantagem de você já estar nessa categoria? É muito tranquilo a gente pensar que você consegue fazer de 3 a 4 operações em um ano. Isso assim, eu tô falando tranquilo mesmo, tá? Sem nenhuma correria, sem nenhuma loucura. É bem tranquilo mesmo. Então eu tô falando que se você tem mais de 100 mil até 300 mil, você pode terminar o ano de 2026 com um patrimônio de já mais ou menos os seus 600 mil reais de patrimônio. 600 mil reais de patrimônio em imóvel, você não está desfrutando desse aluguel. Esse aluguel serve para pagar parcela. E ainda você tem o dinheiro inicial para fazer mais operações. Essa é a segunda categoria. Agora, de repente, você já está muito mais avançado. Talvez tanto avançado em grana, mas também em idade. Talvez você já queira, cara, acho legal isso, mas eu não tenho tanto tempo de vida assim. Eros, quanto que é tanto tempo de vida? Eu imagino uma perspectiva de, se você já tem acima de 55 anos, essa estratégia de acumulação, ela já perde um pouco o efeito. E Edwards, por quê? Porque o consórcio, ele leva ali mais ou menos seus 10 anos para quitar. Então, é basicamente eu dizer que você vai passar 10 anos comprando imóveis e recomprando de você para inquilino pagar prestação. Pô, Edwards, então eu tenho que esperar 10 anos? Sim. Só que se você faz 4 por ano, vamos colocar assim, ao longo de 10 anos você tem 40 imóveis. Isso te dá uma renda de 40 mil reais e um patrimônio de 8 milhões de reais em 10 anos. Só que talvez você já não tenha tanto tempo assim de vida, mas você tem algum dinheiro. A estratégia para você pode ser ligeiramente diferente. O que você pode fazer? Você pode mesclar imóveis que você vai fazer locação e imóveis que você vai fazer venda. Qual que é o objetivo disso? Eu diria, a proporção vai depender muito de quanto que é mais importante para você. Mais renda ou mais dinheiro, propriamente dito, uma certa multiplicação para fazer mais. Mas algo em torno de 50% acho legal. Por quê? Vamos simular a situação que você tenha 500 mil reais. Você pode pegar 3 imóveis com o objetivo de locar esses imóveis. Então você vai receber uma renda de 3 mil reais. Ah, Edwards, não é sensacional, não resolve a vida. Não, não é, mas 3 mil reais já paga um plano de saúde, 3 mil reais já paga ali o mercado do mês, dependendo da sua situação, dependendo de onde você mora, complementa a sua renda. E os outros 2 imóveis, Edwards? Os outros 2 imóveis você vai vender. O lucro líquido final de uma operação como essa gira em torno ali de 30 a 50 mil reais. Você tem 2 imóveis, você lucrou 50 mil em cada um, então você começou com 200, terminou com 300. Agora, desse 300 aqui, você pode fazer 3 para venda. Então, você começou com 300, vai para 150 mil de lucro. Entende? Aí você já dá para 4 imóveis. Um imóvel você pode comprar e colocar para locação. Agora não são mais apenas 3 mil reais de renda, são 4 mil de renda e você tem 3 para comprar e vender. Você entendeu mais ou menos o que eu fiz? É basicamente, alguns imóveis servem para alocar, outros imóveis servem para vender. E aí você vai multiplicando. O fator multiplicativo está na compra e venda aqui. E quando você vai multiplicando isso, alguns você vai passando para cá, com o objetivo de você aumentar a sua renda. Essa é uma perspectiva. Ah, Edwards, nossa, dá muito trabalho. Cara, não dá. Cara, é muito mais fácil que dezenas de outros investimentos. Talvez você esteja pensando assim, cara, mas eu vou ter que gastar muito tempo. Se você dedicar 6 horas do seu tempo neste momento, você consegue fazer isso. Edwards, como assim? Aqui embaixo na descrição tem do Zero ao Patrimônio. Do Zero ao Patrimônio foi um aglomerado de um curso que a gente criou com o objetivo prático de você comprar o seu primeiro imóvel. Não vamos te ensinar uma série de coisas, vamos te ensinar um processo simples de comprar o primeiro imóvel no leilão. É o passo 1. Os outros passos você vai fazer depois. Mas com esse start, você já começa a sair, independente da categoria que você está, independente de qual momento de vida você se encontra, você já consegue dar o primeiro passo. Cara, de verdade, não deixa mais um ano passar sem você cumprir sua meta. Se você cumprir ali o que você precisa ou o que você espera para sua família. Ela merece isso.
Nos vemos no próximo vídeo. Um excelente 2026. Aquele abraço. Valeu!